2, 1. Fala aí, galera! Todo mundo ao vivo entrando aqui na Semana das Terapias. Então, primeiro momento, boas-vindas a todos que se inscreveram. E hoje a gente vai começar com o pé direito falando vida real, falando o que a gente gosta de falar, que são tratamentos que funcionam, tratamentos que dão certo na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, para começar, eu quero saber de onde vocês estão falando, de que cidade, de que país, de que estado. Começa aí, ó, manda aí no chat da onde você está falando, porque hoje a noite vai ser recheada de conteúdo. E já vou largar a barbada aqui, ó. Vai ter sorteio de produtos da Seva e Cartopen também tá rolando aí sorteios. Então eu quero que vocês fiquem até o final, porque só vai concorrer quem tiver até o final. Então, Hugo, se puder, larga para mim na tela aí se a turma tá entrando no chat, para eu ver, interagir, saber da onde essa turma é. Então aí, pessoal, boa noite, galera aí do Recife, de Bonito, do Mato Grosso do Sul, que legal, eu tive, tem 2 semanas eu tive lá no Mato Grosso do Sul, a turma muito engajada do cavalo, como é do país todo. Então aí a Camilinha aí do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Espírito Santo, certamente temos colegas veterinários, estudantes, a turma que está no campo de batalha de todo o Brasil e, pelo que eu estou vendo, que inclusive da América Latina, do Uruguai, Suécia, nossa, Bogotá, Colômbia, sejam bem-vindos. Essa aula foi feita para vocês. E hoje o foco é a gente falar sobre children, mas não falar comercialmente, falar aquilo que funciona no campo de batalha, aquilo que é a nossa vida real. Então eu quero saber aí, ó, primeiro ponto, quem se inscreveu naquele link para participar da aula. E por que eu estou falando isso? Hugo, joga para mim na tela aquele QR Code, porque se tem alguém aqui nessa live que não se inscreveu nesse link, você não vai estar concorrendo no final dessa live aqui a uma caixa de Penhox e a uma caixa, se não me engano, de Cartofen. Então, quem tiver inscrito vai estar concorrendo, mas precisa estar até o final dessa aula. Então a galera que está chegando aí, ó, pô, o Juan de Medellín na Colômbia, a turma de Salvador na Bahia, vamos chegando e como eu falo, cada um vai pegando aí o seu assento, a sua cadeira e vai sentando que essa aula é para vocês. E hoje eu não vim falar de children, eu vim falar, sabe do quê? De osteoartrite. Eu vim falar do quê? De vida real no campo de batalha, de como a gente pode melhorar a condução dos nossos casos, entendendo e compreendendo não só que a gente precisa ter o diagnóstico preciso, mas a gente precisa compreender o mecanismo por trás da osteoartrite. Então, quem está chegando aí, ó, fala se tem dificuldade em tratar cavalo com osteoartrite, se tem dificuldade em tratar cavalo com lesão óssea, com cistos, seja no navicular, na primeira falange, no boleto, se tem dificuldade em tratar cavalos com lesão proximal do ligamento suspensório, com lesões no jarrete, porque hoje eu vou mostrar aqui para vocês como você pode melhorar os seus resultados através do uso consciente e, claro, através de você ter passado um diagnóstico preciso. Aí, o pessoal da Covetros que vende aí os produtos da Cartopen falando o que vai ter de brinde para quem ficar até o final hoje aí, ó. Vai ter uma caixa de bandagem, uma caixa de luva de procedimento, uma caixa de Penhox contendo 5 unidades. Então, quem ficar até o final vai ganhar essa barbada. Quando a gente fala de osteoartrite, muitas vezes a gente pensa já direto, hoje em dia, muito no uso do corticoide, no uso das terapias
ortobiológicas ou regenerativas, que inclusive na quarta-feira, quem está inscrito está ligado que o Dr. Priante vai falar de terapias regenerativas. Amanhã o Dr. Jairo vai falar do pentosano, qual é sua função no controle da osteoartrite. E na quinta-feira o Dr. Jackson vai falar do estanazolol. Que medicamento é esse? Como a gente pode usar ele na osteoartrite? E a gente vai ter uma mesa redonda onde vamos discutir, contar histórias de casos e como a gente pode ajudar vocês, porque no final da nossa história o nosso grande objetivo é estender a mão e ajudar vocês. E na osteoartrite, pode colocar a tela cheia aí, André Onofre, lesão proximal do ligamento suspensor com Children. Se você ficar até o final, André, eu vou te contar a maior barbada que você vai fazer e eu vou mostrar resultados com tratamento de Children em lesões proximais do metacarpo que envolve o ligamento suspensório. Então, quem ficar até o final vai entender o porquê. Primeiro ponto, osteoartrite. Quem está na vida real aqui no campo de batalha sabe que o que mais dói muitas vezes é o impacto financeiro que a osteoartrite causa para o proprietário. Além, é óbvio, dos prejuízos que causa para com o cavalo. E se a gente pega aqui, ó, isso não é um estudo científico, mas são algumas conclusões que um dos maiores estudiosos em osteoartrite no mundo, que é a turma lá da Universidade do Colorado, o N. McWright, chegou que, em média, um cavalo com osteoartrite, envolvendo todo o contexto, desde o diagnóstico, tratamento, suplementos, tudo que envolve, gasta em média de 10 a 15 mil dólares por ano. Então veja bem que a osteoartrite ela tem um impacto financeiro para o proprietário e acaba comprometendo, óbvio, a saúde, o bem-estar desse cavalo, o desempenho desse cavalo. E que muitas vezes, quando a gente fala de osteoartrite, vamos lá, quando a gente fala de cólica, de laminite, a gente coloca aqueles dois extremos que são responsáveis, talvez, em grande parte, pelo número de óbitos de cavalos no mundo, mas com toda certeza a osteoartrite, independente de qual articulação que é uma das maiores causas de aposentadoria precoce de cavalos, de gasto em cavalos e de perda de função e de baixo desempenho nesses animais. Mas, Júlio, como a gente pode melhorar isso, já que está posto o cavalo como isso é vida real. O cavalo, como qualquer atleta humano, a gente vai precisar conviver com lesões. Saber colocar como ordem lá, primeira palavra de ordem é, cada vez mais, prevenção, que começa desde o manejo nutricional desse cavalo, desde a vida gestacional, você já precisa pensar no cavalo como um futuro cavalo atleta. Passando por manejo da propriedade, nutrição, as questões endócrinas que cada vez mais envolvem nisso, e lá na ponta final, lá no meio disso tudo, certamente a gente vai, por mais que a gente trabalhe na prevenção, hoje em dia cada vez mais com as fisioterapias e reabilitações nos ajudando e aumentando os nossos resultados, em determinado momento não tem saída. Todos aqui, e eu quero que coloque aí no chat, coloca para mim, para eu saber quantos aí tratam algum cavalo com osteoartrite durante a semana. Quantos cavalos vocês tratam na semana ou no mês? Coloca aí para eu entender, e que aqui no Brasil a gente não tem estudos epidemiológicos grandes, apenas troca de ideias entre colegas, mas certamente a osteoartrite ela é uma das grandes causas de perda precoce de cavalos atletas. Mas como a gente pode melhorar o nosso diagnóstico e melhorar o tratamento, que é isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. Então, coloca aí para mim, o André falou que nunca ouviu falar,
Você vai ver, André, eu vou te provar isso. Como funciona? Paulo Henrique, boa noite. O André falou que atende 120 cavalos com osteoartrite por ano. Muito bom. E a turma que está aí no dia a dia de cavalos atletas certamente atende um número como este, ou talvez muito maior, mas independente da fase do momento que você se encontra, você precisa entender. Quando mostra esse diagrama mostrando todas essas enzimas, e o que isso quer dizer, Júlio? Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, se refere ao mecanismo de como começa a osteoartrite. Então, um resumo geral é que um cavalo, pelo estresse repetitivo que é decorrente do exercício, vai começar a degradar essa cartilagem articular e essas várias enzimas e mecanismos que regulam o metabolismo da articulação vão começar a ter um processo de anabolismo e catabolismo, onde até um dado momento essa articulação consegue estabilizar isso, mas quando rompe a barreira, que pode ser muitas vezes pelo excesso de exercício, o início precoce, uma alimentação ruim, ou associado uma lesão de tecido mole de algum ligamento que sustenta essa articulação, vai e pode desencadear esse mecanismo onde várias enzimas irão começar de uma forma ou outra a causar um processo inflamatório tão grande nessa articulação que em si vai começar os mecanismos de osteoartrite e pode levar ao que a gente vê nessa imagem de um côndilo do metacarpo, da articulação do boleto, uma área da superfície da cartilagem articular com erosão expondo o osso subcondral. E esse é o final da linha de um processo de osteoartrite e que, no decorrer, virou um processo degenerativo e causou a exposição do osso subcondral. E com toda certeza, a gente está falando aqui da Semana das Terapias, onde hoje eu vou comentar do uso de bifosfonatos, amanhã o Jairo vai comentar do uso de pentosanos, na quarta-feira o Priante vai falar dos ortobiológicos, as terapias regenerativas, e na quinta-feira a gente vai falar, o Jackson vai falar do estanozolol e vamos fazer uma mesa redonda. Mas com toda certeza, todos os professores dessa semana, em algum dado momento, irão falar que o produto, seja o pentosano, seja uma terapia ortobiológica ou o estanozolol, vai regular, controlar a ação de parte dessas enzimas, como IGF-1, interleucina 1, fator de necrose tumoral e que vai, de alguma forma, modular o processo. E aí que entra o primeiro grande ensinamento que eu quero que vocês peguem papel e caneta na mão e anotam. Por que até hoje o corticoide, a infiltração com corticoide, ela é uma das terapias mais utilizadas e que, se a gente pegar estatisticamente, é ainda a que comprovadamente, cientificamente, funciona até dado momento. Se usa corticoide na articulação de cavalos desde sabe quando? 1955. Eu tenho certeza que a maioria, 95% dos que estão assistindo aqui ainda nem era nascido. Talvez nem os pais ainda haviam nascido. Então o corticoide se provou com o tempo que funciona. E por que o corticoide funciona? Porque o corticoide é uma bomba anti-inflamatória que vai controlar grande parte dessas enzimas, vai reduzir o processo inflamatório, vai reduzir a dor, modulando esse processo e tornando essa cartilagem, entre aspas, mais saudável. Porém, o corticoide, ele é o famoso remédio, é ruim, mas é bom. Por quê? Se você seguir utilizando o corticoide com frequência, essa mesma articulação que lá no início o corticoide foi
benéfico, vai começar um processo de degradação dessa articulação pelo mecanismo que o corticoide vai suprimir tanto a função de grande parte dessas enzimas que a própria cartilagem vai começar a se degradar. Bom, mas o que tudo isso, Júlio, tem a ver com bifosfonatos? Vem comigo aqui que eu quero que você observe bem essa imagem. Hugo, joga lá na tela grande essa imagem, vocês vão ver na parte de cima dessa explicação que o pessoal da Universidade do Colorado, que são hoje o grande centro de referência do estudo da osteoartrite, inclusive da osteoartrite comparada humanos e cavalos, a gente vê que grande parte desses mecanismos inflamatórios são relacionados à membrana sinovial, outro tanto relacionados às enzimas que modulam a ação dos condrócitos e da cartilagem articular, e aqui embaixo, quase fora aí da linha do campo de visão, está o osso subcondral. E é por isso que 90% das terapias que você utiliza no seu dia a dia aí, no campo de batalha, para tratamento de osteoartrite, isso se refere aos corticoides, ácido hialurônico, as terapias ortobiológicas, elas vão modular essas enzimas aqui, principalmente que estão no líquido sinovial e na cartilagem articular. Porém, e aí vai o pulo do gato, e eu quero que vocês anotem isso. Pega papel e caneta e anotem isso, que é o estudo que se tem revolucionado o entendimento de osteoartrite, não só em cavalos, mas em humanos, e que a gente discute muito pouco, que é o quê? O papel do osso subcondral nas osteoartrites. Bom, Júlio, qual o papel do osso subcondral nas osteoartrites? Vamos lá. Até grande parte do período que se tem estudado osteoartrite, se estuda focado no mecanismo lá na cartilagem articular. Tanto que os modelos que testam corticoides, terapias regenerativas e grande parte dos produtos que são usados em articulações, como que funciona? Eles fazem artroscopia num cavalo, removem um fragmento, normalmente da articulação do carpo, que ela é mais fácil de ser testada e de ser realizada a artroscopia, e testam um produto, comparando o produto com um membro grupo controle, normalmente sem a utilização do produto. Porém, eles causaram um dano direto na articulação e na superfície da cartilagem articular. Porém, o osso subcondral, ele tem um papel essencial para a articulação. É o osso subcondral que nutre a superfície da cartilagem articular. É o osso subcondral que sofre as remodelações do impacto de adaptação do exercício. Então, meus amigos, o grande segredo que eu vou contar para vocês é que a grande maioria das osteoartrites não começa na superfície da cartilagem articular. Não começa na superfície da cartilagem articular. Grande parte das osteoartrites começam no osso subcondral, porque é o osso subcondral que sofre o impacto. É o osso subcondral que precisa remodelar para poder melhorar a estrutura de mecanismo de absorção de impacto e de nutrição para suprir a cartilagem articular e todos os tecidos sinoviais. Então, o primeiro a sofrer impacto é o quê? É o osso subcondral. E se começou a estudar mais a fundo isso, depois com o quê? Com o advento de exames avançados de imagem. Então hoje, Peter, foca aqui só para eu mostrar aqui na tela. Aqui tem a ressonância de um cavalo feito articulação do boleto. Inclusive essa é uma ressonância de alto campo no Brasil,
no Hospital Equivete de Indaiatuba, abraço aí para o Paulo e para a Guta, onde a gente vê aqui, ó, essa coloração aqui, osso normal. Esse tecido escuro aqui, ó, osso alterado. E que todo o tecido ósseo, normalmente das extremidades, terá uma remodelação óssea, mas é que exatamente esse tecido ósseo remodelou em excesso, alterou o osso subcondral. E se a gente vê o raio-x de grande parte desses cavalos, é um raio-x normal, com poucas alterações, mas o osso subcondral está sofrendo. E aí que entra. Bom, Júlio, se você fez um exame, ou se a gente entende que o osso subcondral é uma das principais causas iniciais de osteoartrite, se eu fizer infiltrações articulares, eu vou estar realmente tratando todo o processo de osteoartrite? Não, você vai estar provavelmente tratando parcialmente. Por isso você precisa pensar, focar, tratamento no osso subcondral. Esse é o pulo do gato que você vai ter. Por quê? Já foi comprovado em vários estudos que muitas vezes, quando a gente tem um cavalo com sinovite severa, que é edema e fusões articulares, dor na flexão, bloqueios perineurais ou articulares positivos, muitos achados radiográficos, esse cavalo já se encontra muitas vezes num estágio como dessa imagem aqui, ó, onde já tem exposição do osso subcondral. E você vai estar tapando o sol com a peneira em grande parte dos tratamentos, a não ser aí alguns tratamentos específicos onde a gente pode tentar controlar e regenerar isso, mas uma exposição de osso subcondral como essa é muito difícil. Mas o pulo do gato é você entender, estão vendo esse côndilo aqui, ó? Que esses cavalos já têm um processo inicial de alteração no osso subcondral e que a gente pode controlar, modular isso. E que esses cavalos que têm essa exposição, essa alteração no osso subcondral, como nesse estudo que fizeram, comprovaram que macroscopicamente esse cavalo já tem alteração importante no osso subcondral. E que a superfície da cartilagem articular está linda, bonita, perfeita. Então, por que cargas d'água, em muitos casos, você vai lá, infiltra corticoide, infiltra ácido hialurônico, infiltra terapia regenerativa, se a cartilagem está perfeita? O foco, muitas vezes, que você tem que ter é tratamento do osso subcondral. Pois, Júlio, mas eu tenho que ter ressonância para fazer esse diagnóstico? Não, você precisa ter senso crítico, você precisa trabalhar descartando muitas lesões e trabalhar com o que a gente faz vida real. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês, como a gente pode fazer um exame clínico no campo de batalha, utilizando os meios diagnósticos que a gente tem, que são o quê? O nosso exame clínico, físico, raio-x e muitas vezes ultrassom, para fechar um bom diagnóstico e mesmo sem um exame avançado, fazer um bom tratamento com alvo no osso subcondral e não somente com alvo em tratar essa articulação. Pensem nisso, reflitam isso. Hugo, coloca no chat aí para eu ver. Primeiro quero saber se a turma está gostando dessa explicação e coloca essa hashtag aí, ó, vida real. É hashtag que a gente tem que pensar, porque o conhecimento, ele realmente é poder, mas somente é poder se você aplicar. Eu vejo muitos colegas, infelizmente, tendo conhecimento, fazendo cursos e não aplicam. Então, todo treinamento que eu dou, eu falo lá, ó, bom, isso só vai servir se você aplicar. Então, eu peço para vocês, se estão vendo isso, aplique no seu dia a dia. Reflitam sobre casos que vocês podem pensar que talvez, além de associar as terapias convencionais articulares,
você pode pensar em terapias para modular esse osso subcondral que está, sim, sempre alterado. Com toda certeza. E aqui eu vou mostrar para vocês um caso, eu não vou me deter nos detalhes do exame clínico do caso, mas eu quero explicar o contexto, que é aquele contexto do nosso dia a dia. Hugo, coloca para mim o chat aí para eu ver se o pessoal está gostando, como que eles estão aí interagindo. Isso aí, ó, hashtag Vida Real. Cássia, Vida Real, ótima explicação. Maurício, excelente explicação. Eu tenho estudado, pessoal, com esse foco em modulação da dor no osso subcondral, já tem no mínimo uns 6 anos. Porque eu tenho certeza que a grande maioria acaba dando foco na terapia articular, na infiltração. Cada vez mais a gente tem boas alternativas, inclusive que a gente vai falar durante essa semana, mas que muitas vezes a gente precisa pensar nesses casos. Pode botar a tela cheia aí, Hugo, para eu mostrar esse caso. Então, clássico manga larga marchador, que faz provas, exposições, competições, apareceu mancando após uma sequência de provas, tinha leve atrofia aqui na musculatura da garupa do posterior esquerdo. Vocês vão ver aqui esse cavalo marchando em linha reta, tem uma claudicação moderada do pé esquerdo, vocês vão ver ele voltando, então pé esquerdo no chão, ele faz um movimento elevando a garupa. Então, de novo, pé esquerdo no chão, ele eleva a garupa. A gente vê nessa vista uma foto lateral, como tem a posição dos posteriores acampada, os dois pés bem para trás e os cascos tendendo a serem achinelados. Rodando em círculos, a gente vê aí o pé esquerdo para o lado de fora do círculo, que é o vídeo à direita da tela, esse cavalo mancando um pouco mais. E aqui o intuito não é falar desse programa para detectar a claudicação, mas como fica essa linha aqui do left hind, muito mais alto do que o do right hind, nessas linhas na parte de baixo do vídeo. Mostra aqui, Hugo, para a turma ver. Left hind, que é o pé esquerdo, essa linha está mais alta. Right hind, que é o pé direito, está mais baixo. Por quê? Porque essa linha elevando, é o movimento da garupa elevando, mostrando uma claudicação evidente do posterior esquerdo. Sem nenhuma efusão articular, visível um pouco de atrofia na garupa, positivo nos testes de flexão. Ah, Júlio, mas foi positivo em qual flexão? No posterior a gente sempre flexiona tudo devido ao aparato recíproco. Não tinha uma flexão nesse caso que doía mais ou menos, ele sempre tinha mais ou menos o mesmo padrão. Como fazer um exame? Bom, você tem duas saídas, ou faz raio-x desse posterior esquerdo, ou faz bloqueios, ou faz os dois. Normalmente eu costumo fazendo imagens radiográficas, por quê? Desde o início aqui, vendo esse padrão de claudicação, conhecendo a epidemiologia das lesões nas raças que eu atendo, eu sei que existe uma alta probabilidade desse cavalo ter o quê? Osteoartrite intertársica. Segundo, osteoartrite no boleto. Terceiro, algum tipo de osteoartrite na articulação fêmur-tibio-patelar. Quarto, lesão proximal de ligamento suspensório. Quinto, alguma alteração que envolve a coluna. Então, Júlio, mas como você faz? Eu vou descartando. Eu faço o simples bem feito do meu exame. E então, eu comecei nesse caso radiografando e aqui tem uma alteração importante. Duas, na verdade. Eu quero saber, vocês que estão vendo essas imagens desse boleto do pé esquerdo, que é o pé que esse cavalo manca, eu quero saber que alterações você está vendo. Joga o chat aí para mim, Hugo, para eu ver se a turma está ligada nessa imagem radiográfica. Eu quero ver que alteração radiográfica vocês estão vendo no raio-x do boleto
desse cavalo que está mancando do pé esquerdo. E por que você não fez bloqueio antes? Por quê? A forma que eu conduzo, em alguns casos eu prefiro ver o raio-x e depois fazer o bloqueio. Mas a ordem do fator não altera o produto. Você poderia ter começado fazendo o bloqueio para tentar localizar a região anatômica, mas eu acabei optando por ver a imagem antes e depois dar sequência no bloqueio. Então, vão observando essa imagem do boleto, que eu sei que vocês estão vendo, tem duas alterações importantes e eu quero saber, isso tem relevância clínica ou não? E aí, já que eu estou fazendo o raio-x, eu faço o raio-x também, obviamente, faço todas as posições. Aqui eu estou botando duas posições só para mostrar os que têm, as posições onde tem achados mais relevantes. Faço o raio-x das articulações do jarrete, também com achados importantes. Achados radiológicos de osteoartrite tarso-metatarsiana intertársica, mas e aí? Isso é clinicamente relevante? Sim ou não? Como que eu vou fazer para saber se isso é relevante ou não? Aí sim eu posso partir depois para os bloqueios. Mas eu quero ver aí o de vocês aí. O Tiago comentou osteófito e entesopatia, falando aqui do boleto, dessas imagens. Tiago, sim, você está certo. Saulo comentou osteófito aqui, ó, no aspecto dorso medial da primeira falange, aqui bem onde está meu dedo, você pode ver um osteófito nessa articulação do boleto. Eu quero ver se alguém tem algo mais importante que talvez possa estar ou não relacionada à claudicação desse cavalo. Alguém quer colocar? Rafael Peixe, fragmento, osteólise. Vamos lá. Que tipo de fragmento? É uma fratura? Sim, não é? Tiago Botelho, irrelevante eu acho. Vamos lá. O que nós temos aqui eu quero... Peter, foca para mim aqui, só para a turma ver, tenta dar um foco e depois o Hugo vai colocar a tela cheia. Estão vendo isso aqui, ó? É um fragmento plantar de OCD. O que é uma OCD? É uma osteocondrite dissecante, que muitas vezes tem origem lá na vida gestacional desse cavalo e que pode ou não ter relevância clínica. E aí, nas experiências clínicas que eu tenho, inclusive em trabalhos científicos, já foi comprovado que os fragmentos plantares têm baixa relevância clínica. Ah, Júlio, então nunca vai dar problema? Não, nunca é muito forte, mas eles têm baixa relevância clínica. E aí eu pego vida real. Bom, esse cavalo tem 9 anos de idade. Será que esse fragmento ficou 9, 10 anos ali esperando para dar problema? Será que vai dar problema? Sim ou não? Hugo, a tela tá cheia lá para a turma? Não, pode voltar no slide normal, sem erro. Mas eu quero que vocês coloquem aí no chat, será que esse fragmento é o causador dessa claudicação? Sim ou não? Já que a gente tem um osteófito, que alguém comentou aí, tem osteófito dorso medial na primeira falange, tem um fragmento plantar de OCD, e aí a gente foi para o raio-x do jarrete, a gente tem alterações radiográficas de osteoartrite, mas aí, como saber o que é relevante ou não? O que vocês fariam? Coloca no chat aí, Hugo, que eu quero saber o que a turma faria em um caso como esse. Juan comentou esclerose no osso subcondral de P1, Hugo comentou fragmento de OCD, Paulo Henrique Machado, fratura no epicôndilo da primeira falange, falou bonito, Paulo, mas isso, sim, talvez radiologicamente essa é a descrição, mas aqui é um fragmento de OCD. A turma vai chegando aí. Então, como definir se aqueles achados no boleto são relevantes ou se esses achados no boleto são relevantes e se eu preciso radiografar articulação fêmur-tibio-patelar ou fazer ultrassom em alguma estrutura, em especial ligamento suspensório proximal. Bom,
Aí sim, a gente volta no método que a gente tem. Eu tenho um método que se chama 7 passos no exame de claudicação. E por que 7 passos? Porque a gente conduz em 7 passos para você chegar no diagnóstico, ou o que eu falo muitas vezes. E aqui eu falo com você que trabalha no campo de batalha. Muitas vezes você está querendo chegar no diagnóstico da sua vida, no diagnóstico mais lindo do mundo. Na vida real, muitas vezes, a gente trabalha, sabe o quê? Descartando lesões. Eu pego e descarto as principais lesões e foco naquilo que sobrou. Eu sei que é feio falar isso, mas eu gosto de falar aquilo que eu vivo no dia a dia. Nem todo dia eu consigo chegar no diagnóstico perfeito, mas ao menos eu durmo tranquilo que eu descartei grande parte das lesões. Mas nesse caso, como que a gente pode fazer? Aí o Thiago falou, bloqueio do jarrete, Cristina, bloqueio. Bloqueio do quê? Vamos lá, se eu tinha esse raio-x com fragmento de OCD, com alteração de osteófito nesse boleto, o que eu optei por fazer, nesse vídeo da esquerda, antes do bloqueio, no vídeo da direita, resolvi fazer um bloqueio articular no boleto. Ah, Júlio, por que você não fez o bloqueio perineural, 4 pontos ou 6 pontos baixos? Porque eu sei que eu vou ser muito mais específico na articulação do boleto fazendo esse bloqueio articular. E vocês podem comparar vídeo da esquerda antes do bloqueio, vídeo da direita depois do bloqueio. Esse cavalo segue mancando. E aí eu coloco esse programinha aqui que não é para mostrar que é bonito, mas só para comprovar para vocês, antes e depois, após o bloqueio do boleto, esse cavalo melhorou 31%. 31% não é considerado um bloqueio positivo. Certamente vai fazer parte do meu plano de tratamento, mas eu sei que o foco, a dor principal desse cavalo não veio da articulação do boleto, porque foi um bloqueio que melhorou apenas 30%. Bom, o que eu faço? Aí sim, bloqueei a articulação do boleto, fiz para descartar completamente o membro distal, fiz o bloqueio 6 pontos baixos, o cavalo seguiu mancando, e aí na sequência eu fiz o bloqueio proximal do metatarso e o bloqueio do nervo tibial. Quem é nosso aluno dos princípios da ortopedia sabe, tem várias aulas que eu explico isso, eu explico por que eu faço esse bloqueio, mas foi com esse bloqueio que vocês podem ver aí, ó, o cavalo melhorou 100%. Visualmente vocês notam que o pé esquerdo desse cavalo está muito mais confortável. Colocando esse programa a gente vê que melhorou 100%. Então sim, o que eu fiz? Descartei tudo que tinha para descartar do boleto para baixo. Não é ali o foco principal da manqueira. Fiz ultrassom proximal do suspensório sem alterações. Fiz o bloqueio proximal do metatarso, bloqueio do nervo tibial, melhorou 100%. E aí a gente compara raio-x do pé esquerdo com raio-x do pé direito. E aí sim, agora sim faz sentido eu fechar a interpretação de que esses achados radiológicos com formação de osteófitos na tarso-metatarsiana, na intertársica distal e principalmente essas áreas de lise. O que é lise? Essas alterações radiolucentes mais escuras aqui, ó, isso são muito importantes, porque eu sei que esse osso subcondral, está alterado. Se tem áreas de lise óssea no osso, é muito provável que tenha dor, que tenha um processo inflamatório e que nesse caso se confirmou com bloqueio, com a imagem que aqui, a articulação do jarrete, em especial a tarso-metatarsiana e intertársica distal, são o grande causador. E aí, claro, comparo com o outro membro sem alterações no jarrete e o pé esquerdo com alterações. Bom, o que tratar?
Aí que está tratamento vida real. Eu poderia vir aqui para vocês, ai galera, já que eu estou aqui falando uma live do Children, eu fiz Children e esse cavalo melhorou. Eu vou mostrar para vocês como o plano de tratamento que a gente fez não compõe somente uma conduta, uma linha. Todo o tratamento de osteoartrite, não digo todo, mas a grande maioria tem que ser aqui, ó. Multimodal. Muitos querem o segredo da agulha de ouro, mas só terão sucesso se o tratamento for multimodal. Bom, e qual foi a minha conduta nesse caso? Se eu defini a lesão, fiz o diagnóstico, primeira linha de tratamento, infiltração com corticoide, metilprednisolona. Quem é nosso aluno dos princípios da ortopedia, tem a aula de corticoide lá, sabe por que eu uso esse corticoide nessas articulações. Infiltrei 40 mg na intertársica distal e nesse caso aí na tarso metatarsiana também. Já na hora, no dia do diagnóstico. Institui isso e vai tomando aí, ó. Aproveita que o cavalo vai ficar aí alguns dias parado, vai fazendo esse Peniox, que é um quifirocoxib oral, que eu sei que funciona, é um dos melhores do mercado para controlar a dor e o processo inflamatório. Então, de novo, ó, multimodal. Voltei lá. O dia do exame do primeiro tratamento foi dia 9 de março. Eu voltei dia 13, ou seja, 4 dias depois. E aí, e por que eu coloquei esse programa aqui, ó? Para eu ver, e olhem só, a infiltração articular e o uso do Peniox, eu não sei qual que fez maior efeito, mas esse cavalo parou de mancar, reduziu em 56% essa claudicação dele. 56% bom, mas eu quero esse cavalo voltando a competir. De novo, o multimodal, quem nos conhece sabe que, além dos princípios da ortopedia, a gente tem a EPE, a Escola de Podologia Equina. Quem quer trabalhar com cavalo precisa saber de casco. Se você não souber de casco, você não sabe de cavalo. E lembrem lá, no primeiro momento eu mostrei uma foto mostrando a posição desse cavalo, aonde ele tinha o jarrete deslocado para trás, ângulo do casco achinelado, e aí o que a gente fez? Corrigimos isso, ajustamos o casqueamento e ferrajamento. A gente pode ver aqui, ó, o eixo podofalângico já na posição correta, como ele ia ficar no primeiro mês, mês e meio, reabilitando, andando ao passo sem ser montado em provas. A gente colocou uma ferradura dupla elipse para melhorar essa posição. E veja que interessante, no mesmo dia, que foi o dia que eu coloquei a ferradura nele, comparando antes e depois, ele já melhorou 83%. Lembrem lá no início eu mostrei, após a infiltração e o uso do Peniox, ele melhorou 56%. Na hora, ajustando o casco, ele passou de 56% para 83%. Quase 30% para vocês verem como o manejo correto do casco e do ferrajamento é importante. Bom, a gente precisa manter, a gente precisa reabilitar fisioterapia nele, para tentar manter isso. E ele se manteve mais ou menos nessa porcentagem, ou seja, Júlio, eu preciso do programa para ver isso? Não. Era visível que ele tinha melhorado, mas ainda tinha uma claudicação aí visível. E o que fazer? Aí, quem me conhece sabe que eu gosto de perfusão com Children e logo mais eu vou falar o porquê da perfusão com Children, que não é uma moda, não é para vender mais, tem uma função que, se você prestou atenção lá no início da live, aonde entendeu que nem sempre a gente precisa focar na cartilagem articular, mas a gente precisa pensar e refletir no osso subcondral. Aí entra o Children. Então, fiz perfusão regional. Eu gosto de usar 2 frascos e depois vou falar o porquê. Perfusão regional.
aí na veia safena, garrote bem colocado, não me veio com um garrotezinho com um manguito de soro, faz um garrote com uma liga de borracha, acessa aí, deixa 15, 20 minutos e vejam bem, comparando 9 de março, 5 de maio, março, abril, maio, 2 meses depois, esse cavalo estava reabilitando de forma dinâmica, fiz lá no início uma infiltração articular, tinha estabilizado, e aí sim acrescentei o Children via perfusão e melhorou 92%, mostrando na mensagem de WhatsApp, o cavalo voltou a fazer o que ele fazia e esse cavalo está competindo, está trabalhando normalmente. Mas por que você fez isso, Júlio? E por que tu não fez via sistêmica? Que eu vou provar para vocês que via sistêmica, em alguns casos não tem saída, tem que fazer, mas quando você tem uma região anatômica, como navicular, proximal de suspensório, jarrete, onde existe a possibilidade de fazer a perfusão, faça. Mas para isso você tem que ter atitude de dar o próximo passo. Tem que sair da teoria e aplicar na prática. Porque muitos cavalos têm alterações, como eu falei, de osteoartrite, tem áreas de lise óssea, tem alteração no osso subcondral associado aos processos inflamatórios de todo o mecanismo da cartilagem articular e do líquido sinovial. Mas com toda certeza, o que acontece em todos os cavalos que têm cisto, que têm osteoartrite, que têm alterações que podem ou não estar associadas a tecido mole, é que a gente vai alterar o mecanismo de ação do quê? Dos osteoblastos e osteoclastos, que são o quê? O que regulam. Os osteoblastos formam o tecido ósseo, os osteoclastos remodelam o tecido ósseo. E eles estão sempre num equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Mas quando a gente tem processos de osteoartrite, onde rompeu essa barreira do equilíbrio, aí sim os osteoclastos começam a proliferar muito mais. E é por isso que muitos cavalos têm formação de osteófitos, tem início de colapso articular, tem dor óssea, porque os osteoclastos estão a todo vapor, sem controle. E como a gente pode controlar isso? Esse tipo de alteração, especialmente casos onde a gente tem lise óssea, imagens radiolucentes mais escuras, nas articulações intertársicas, no osso navicular, no boleto, em cistos condilares no fêmur, em cistos de primeira falange e também, do que eu vou mostrar para o final, em alterações proximais de metacarpo ou de metatarso. Por quê? Os bifosfonatos, eles vão agir como? Controlando principalmente a ação dos osteoclastos, que estão lá descontrolados proliferando o tecido ósseo. Isso leva o quê? Aumento de proliferação, aumento do que a gente ainda não compreende muito bem, mas da dor óssea. No meu ponto de vista, em muitos casos, a dor no osso subcondral dói muito mais do que a sinovite na articulação desse cavalo. Então, os bifosfonatos, eles vão bloquear em parte a ação desses osteoclastos, vão controlar, vão modular. E é por isso que o Children já está aí há, se eu não me engano, quase 20 anos no mercado. E se a gente pegar aí, ó, estudos, diversos estudos, a gente pega aí, ó, eficácia em mais de quase 350 cavalos, segurança em mais de 1.800 cavalos, casos com grupo controle, placebo e grupo tratado com mais de 100 cavalos, comprovando a ação do Children. Em vários tipos de patologia, como osteoartrite intertársica, alterações no osso navicular, alterações císticas. Mas aí, Júlio, por que você insiste em fazer via perfusão regional, já que na bula diz que você tem que fazer um frasco por dia por 10 dias? Mas por que fazer
via perfusão regional. Todo cavalo, na verdade, todos seres humanos, nós sofremos algo dentre várias leis, mas essa é a lei de Wolff, que eu vou ler aqui, que afirma que o osso se adaptará em resposta à carga sobre a qual é demandado. Ou seja, o tecido ósseo não é uma estrutura amorfa, sem função. O tecido ósseo está sempre remodelando. E isso é importante porque quando rompe a barreira dessa capacidade do tecido ósseo manter essa homeostase, aí sim iniciam os processos de osteoartrite, fraturas em cavalos de corrida. E como que esse osso faz para remodelar? Pega o papel e caneta e anota para mim aí. E não se esqueça, ó, quem ficar até o final da live está concorrendo aos brindes que a turma está colocando aí no chat. Uma caixa com 5 penhoques, liga de descanso do Cartofem, dentre outros brindes que eu sei que vai ter aí, ó. Mas tem que ficar até o final da live. Mas por quê? O que tem a ver a lei de Wolff com o Children, com tudo que a gente está falando? Como que ocorre essa lei de Wolff? Remodelação. Todo o processo de remodelação óssea causará micro lesões no tecido ósseo. Quem vai na academia aí que tem dor muscular, aquilo são micro lesões do tecido muscular para se adaptar ao exercício. E um cavalo atleta está sempre se adaptando. E alguma articulação específica, ou várias, por romper essa barreira de homeostase, vai começar a osteoartrite. Mas as outras vão seguir se remodelando. E o que faz essa remodelação para o tecido ósseo se adaptar? Os osteoclastos e os osteoblastos. E como que funciona o mecanismo de ação de um bifosfonato? Especialmente falando aqui, ó, bifosfonato que é não nitrogenado. O que é um bifosfonato não nitrogenado? É que a ação dele ela é controlada. Bifosfonato não nitrogenado, como o tiludronato, tem uma modulação mais controlada. É por isso que os bifosfonatos, que a turma que mora na fronteira lá da Argentina, lá no Rio Grande do Sul, do Uruguai, a turma lá do Mato Grosso do Sul, da fronteira com o Paraguai, dentre outros países, acabam trazendo, porque é mais barato, são bifosfonatos nitrogenados e são extremamente perigosos. Porque eles são tão potentes que vai desregular o mecanismo cálcio-fósforo desses cavalos e podem dar dezenas de alterações. Já o tiludronato, ele tem eficácia na medida certa, porque ele foi testado para isso. E como qualquer bifosfonato funciona? Você faz lá, ele vai se ligar. O Children lá você fez via venosa ou via perfusão regional. Ele vai se ligar no tecido que está inflamado. Onde tiver mais inflamação, ele vai se ligar muito mais. Bom, Júlio, mas você não esqueceu de avisar o Children que tem algumas articulações que não têm osteoartrite, que não tem problema, e estão remodelando por causa da lei de Wolff. E aí que eu pergunto, será que você utilizar esses bifosfonatos aí que dá via muscular, que dá via sistêmica, você não está desperdiçando produto? Por que você não trabalha só no foco da dor? E é exatamente por isso que, na maioria das situações, eu recomendo fazer o Children via perfusão, que você vai aumentar a concentração do produto exatamente aonde tem dor, modulando aquela resposta do osso subcondral. E já tem, inclusive, uma tese de mestrado utilizando o Children via perfusão regional para avaliar o líquido sinovial, avaliar se tinha alguma resposta deletéria ao líquido sinovial e se comprovou
com 2 doses, uma dose mais baixa de 1 ml e uma dose utilizando um frasco que dá 50 miligramas, não tem nenhum malefício, pode ser utilizado via perfusão regional. Mas como eu falei, na vida real, eu gosto de utilizar 2 frascos, por quê? Porque muitas vezes eu vou fazer essa perfusão regional e eu não vou voltar toda semana. Eu vou, às vezes, voltar um mês depois para fazer a próxima perfusão. Então, eu prefiro dar uma concentração mais alta e, na sequência, eu vou montando o plano de tratamento e que nem sempre eu preciso fazer a caixa toda na sequência semanal a cada 10 dias. Então, às vezes, eu faço um tratamento estratégico, principalmente se eu consigo controlar a dor desse cavalo, eu vou deixar guardadinhos os outros frascos e vou fazer em momentos estratégicos, onde eu sei que talvez esse cavalo vai ser mais exigido ou algumas vezes para controlar a dor. E esse caso, eu vou mostrar um antes e depois de um caso que foi recente, onde tem osteoartrite intertársica, fiz infiltração articular, fiz anti-inflamatório, via oral, Peniox, não melhorou nada a claudicação. Aí eu fiz perfusão regional com Children no vídeo à direita. Antes do tratamento, observe o pé esquerdo, mancando grau moderado, e após 2 sessões, após a segunda sessão, esse cavalo já andando 100%, um cavalo que já está voltando a trabalhar, a se exercitar e está liberado para iniciar os exercícios. Veja só, tratamento no alvo, foco. Fiz a perfusão aonde era a lesão. Ah, Júlio, mas para que mais serve além de osteoartrite intertársica? Serve para navicular, mas eu sei que a síndrome podotroclear tem envolvimento de tecido mole, de tendão flexor profundo, talvez de ligamentos colaterais. Serve para navicular? Sim, por quê? A tríade do navicular. Anota isso, tira print, tira foto. Todo cavalo que tem alteração podotroclear, comprovadamente, cientificamente, terá, na maioria das vezes, essas 3 alterações que andam em conjunto. Número 1, como principal lesão, lesão óssea no osso navicular, em 74% dos cavalos. Osteoartrite na interfalangeana distal, em 65%. Tendinopatia do profundo na região do casco, em 47%. E é por isso que eu gosto tanto de utilizar o Children via perfusão regional, porque eu sei que tem alteração no tecido ósseo do navicular, tem dor óssea, eu preciso modular esse processo. Por mais que tenha alterações concomitantes de tecido mole, eu preciso modular esse processo de dor óssea. E é por isso que eu uso essa dosagem aí, 2 frascos de Children, 5 aplicações uma vez por semana. De novo, olha só, garrote bem feito no boleto, acesso o mais distal possível para evitar a difusão proximal do medicamento. E aí faço isso. Em todos os casos eu faço isso quando tem alterações ósseas no osso navicular, sim. Vida real, a gente trabalha com exame clínico, raio-x e ultrassom, mas entendemos que, em muitos casos, se fizesse ressonância magnética, iria clarear muito mais o diagnóstico, mas nem sempre é o que a gente tem. Então, cavalos com alteração radiográfica, como essa égua, tem várias alterações associadas, mas o osso navicular já num processo degenerativo e eu não fiz nenhum anti-inflamatório, não fiz nenhuma infiltração, eu simplesmente fiz o exame, vi esses achados, vou fazer uma perfusão com Children e esse vídeo, no vídeo à esquerda é antes, a égua mancando severo da mão direita, esse vídeo à esquerda aqui é depois, a égua já com uma resposta de redução de talvez 50% só com a aplicação via perfusão regional de Children. Ah, é isso que vai salvar ela? Não. Mas modulou parte do processo
da dor dessa égua. E aí sim eu posso partir para melhorar casqueamento e ferrajamento, pensar em ajuste de o que eu vou fazer em possível tendinopatia do profundo. Então, por isso que diagnóstico precisamos ter. Alterações ósseas focais você pode utilizar perfusão aí regional. Ah, Júlio, mas beleza, você faz no navicular, você faz em osteoartrite intertársica, você faz em áreas císticas em alguma região anatômica específica, mas em lesões proximais do suspensório, que eu comentei lá, por que eu vou fazer? Se a lesão é de tecido mole, Júlio, se não tem nada a ver com osso, você já falou que o Children ele atua no osso e não em tecido mole. Então aqui um caso, uma égua que já estava 1 ano mancando, sem diagnóstico, sendo tratada errada, e aí uma égua com uma claudicação aí de leve a moderada da mão direita, mancando talvez um pouco mais rodando em círculos, principalmente num terreno um pouco mais macio. A mão direita para o lado de fora do círculo, nesse vídeo aqui, vocês podem ver, nesse vídeo aqui, ela manca um pouco mais da mão direita, em comparação ao vídeo desse outro lado, onde a mão direita está para o lado de dentro do círculo, ela não manca tanto. Bom, o que fazer? Todo exame físico, clínico, para tentar localizar o foco dessa claudicação, onde muitas vezes aí sim, nada evidente, vou associar a imagem e bloqueios. Imagens radiográficas dessa égua a gente vê invaginações sinoviais no osso navicular e as invaginações no osso navicular são importantes ou não? Talvez. Invaginações sinoviais no osso navicular, anota aí, ó. Na maioria das vezes se referem muito mais à articulação interfalangiana distal do que ao osso navicular. Bom, mas isso é história para outro assunto. Quem tiver lá na Bahia, dia 10 e 11 de novembro, vai ficar sabendo tudo sobre isso. E quem é nosso aluno dos princípios da ortopedia, a gente tem um módulo com 18 aulas só falando de navicular. Vocês já sabem bem como é isso. Mas o bloqueio digital palmar dessa égua era negativo. Foi negativo, apesar de ter alguns achados no osso navicular. Fiz ultrassom mesmo assim, nenhum achado no flexor profundo na região do casco. Segui os bloqueios, essa égua aqui, ó, mão direita no chão, eleva a cabeça. Bloqueios distais negativos, raio-x do boleto, sem achados. Seguia mancando, e aí resolvi seguir para os bloqueios, faz o bloqueio proximal do ligamento suspensório ou proximal do metacarpo, depois de ter feito as imagens ultrassonográficas, e aqui no ultrassom, aqui, anatomia ultrassonográfica rápida, Peter, consegue virar para mim aqui? Então a gente tem aqui tendão-flexor digital superficial, tendão-flexor digital profundo, check ligamento e ligamento suspensório, margem óssea do metacarpo, superficial, profundo, check, ligamento suspensório, margem óssea do metacarpo. E veja que interessante, olha aqui essa margem óssea vindo aqui bonitinha, de repente perdeu. Tem uma área irregular. De novo aqui, ó, ligamento suspensório, área irregular. Faço imagens em flexão comparando mão esquerda com mão direita. A gente vê aumento de volume do ligamento suspensório associada a irregularidades na superfície do metacarpo. Comparando, mão esquerda que não manca, olha só, margem óssea, linda, bonitinha, hiperecóica, lisa. Margem óssea da mão direita, vem vindo aqui, faz um degrau. Uma possível avulsão nessa margem óssea, onde é muito comum estar associado, porque o ligamento suspensório, nos termos técnicos, ele está grudado em grande parte ao metacarpo e quando ele lesiona, muitas vezes ele lesiona o tecido ósseo junto a isso.
Fazemos raio-x. Por que eu faço raio-x? Porque eu sei que grande parte da origem do ligamento suspensório está aqui na origem do metacarpo, comparando mão esquerda que não manca com mão direita. Vejam como a gente tem alterações na subcondral desse osso. Júlio, mas tem alteração do ligamento, das fibras ligamentares? Tem. Mas o osso subcondral na origem do metacarpo está alterada. E eu comprovo para vocês com um exame de ressonância, se fizesse nessa égua, a gente teria uma imagem talvez num processo inicial como esse, de edema ósseo, que é um processo líquido de inflamação no osso subcondral, associado à lesão proximal do suspensório, e num caso crônico como o dela, uma alteração no tecido ósseo. O tecido ósseo deveria ser branco, como a gente tem aqui dorsal, está todo escuro porque está alterado. E aí, o que fazer? De novo, vai voltar lá, tratamento multimodal. Você não vai tratar algo, uma coisa só. Eu já descartei que essa égua não tem fratura, eu sei que ela tem uma lesão crônica no ligamento suspensório, eu sei que o osso subcondral está afetado. Por que não fazer uma perfusão regional com Children? Já que só a mão direita tem lesão. E aqui eu vou mostrar um caso para vocês, onde não fiz nenhum tratamento nesse caso, somente perfusão com Children. Eu quero que vocês vejam um vídeo mancando grau severo da mão esquerda. E após 2 perfusões regionais com Children na região proximal do metacarpo, vejam aí a égua já andando 100%. Então, matei a cobra e mostrei a cobra morta, né? Não mostrei aquilo que vocês queriam ver, não. Mostrei a cobra morta. Então, para ver como funciona se você tem o diagnóstico correto. Quando não usar os bifosfonatos como Children? Que essa é uma grande polêmica, o uso errado. Se você tem áreas de fissura, de fratura, o que você quer numa fratura? Você quer que os osteoclastos saiam malucos e formem um calo ósseo. Então você não pode usar nenhum bifosfonato em caso de fratura ou suspeita de fraturas. Por isso o diagnóstico é essencial. Na bula também, idealmente não utilizar em animais jovens, porque pode vir a causar alterações. Por quê? Num animal jovem, o tecido ósseo ele está maturando ainda. Então, se você utilizar num cavalo de 2 anos, existe uma alta probabilidade de a gente alterar o metabolismo desse tecido ósseo. E é por isso que, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal do cavalo de corrida discute muito o uso do Children. Mas é claro, o cavalo de corrida começa a correr com 2 anos, quando é com 4 anos e meio já está se aposentando. Então, não é talvez uma droga de escolha, ao menos primária, em cavalos de corrida. Mas aí entra, bom, Júlio, você nunca usou em cavalo de corrida? É claro que sim. Mas aí, eu sei que isso é contra as regras, eu não vou usar uma caixa toda. Eu vou usar o quê? Via perfusão regional. Porque aí eu controlo, reduzo a dose, coloco só direto no alvo. Pessoal, Hugo, coloca para mim no chat, eu quero ver se a turma está gostando dessa aula, para eu entender se vocês compreenderam como podemos modular as alterações no osso subcondral através do uso do Children para fazer parte do tratamento de vocês. Vamos ver o que a turma está falando. E, por favor, se vocês tiverem perguntas, manda aqui, porque agora é a hora da pergunta. André Onoff perguntou, já fez interarticular? Não, nunca fiz. Tem algumas descrições testando o Children via interarticular, mas em teoria ele não é a melhor forma, porque a gente precisa de absorção para o tecido ósseo para ele agir. O Children tem contraindicação de associar com outros fármacos usados no tratamento de osteoartrite? Em teoria, não.
tá? Em teoria, não. Em teoria, não. Tá? Em caso de equíneos de membro navicular bipartido em ambos os membros, podemos usar Children? Boa pergunta, Arthur. O navicular bipartido, o que que ele é? Eu sou péssimo em desenho, então, vamos lá. Eu vou tentar desenhar um osso navicular. Amanhã o Jairo, que vai dar aula, ele é mestre em desenho, então o Jairo vai largar na frente no desenho. O navicular bipartido é uma alteração congênita, onde não é uma fratura, mas que o navicular tem 2 ou 3 pontos de ossificação separado. E aí vai parecer uma fratura, mas é uma ossificação separada. E normalmente esses cavalos têm muita lise óssea e tem muita dor óssea. Então, quem perguntou, Arthur, pode associar, desde que você tenha certeza que é navicular bipartido. Aonde pode, muitas vezes, bipartido, ele vai estar nos 2 membros, como você já disse, ele vai ter áreas de lise óssea, mas, de novo, navicular bipartido, a longo prazo, a depender do nível do cavalo, esse cavalo vai mancar, principalmente se tiver um processo degenerativo. Raras exceções, o cavalo não tem degenerações crônicas, mas pode ser uma tentativa, sim, fazer Children via perfusão regional. No caso de alteração na origem do ligamento suspensório, foi usado só o Children ou mais alguma terapia? Naquela égua aqui, que eu vou mostrar novamente para vocês, aqui, ó, não fiz nada além do Children. Por quê? Porque ela não tinha, nesse caso aqui, ó, dessa égua aqui, ó, nesse caso, ela não tinha alteração de ruptura de ligamento suspensório. Ela tinha dor óssea no metacarpo e, das experiências que eu sei que ela tinha alteração no osso subcondral. Mas provavelmente, se fosse um caso onde tinha ruptura de ligamento suspensório, eu iria associar PRP, shockwave, terapias como fisioterapia, reabilitação, mais a perfusão com Children. Pode colocar aí o chat, Hugo, por favor. Qual o nome desse aplicativo? É Slipe. Ele é um aplicativo que está só para o iPhone e, se eu não me engano, ele está custando 150 € a mensalidade. Então, ele é interessante, mas tem um custo aí que muitas vezes é alto. Márcio, quero me inscrever na próxima turma dos princípios da ortopedia. Terá alguma oferta de Black Friday? Márcio, ótima pergunta. Quem está aí até agora, lembra, para receber os prêmios do sorteio tem que ficar até o final. Então, mas aproveitando essa pergunta, teremos Black Friday da Vet e Clean. Então, teremos Black Friday, que será a nossa maior oferta da história, onde, sabe, não vai ser aquela Black Friday de vai reduzir 50% do dobro do produto, não. O nosso desconto vai ser de, no mínimo 50% pro princípios da ortopedia. E já larga a barbada, vai ser semana que vem a gente vai começar a movimentar. Então, eu não sei se alguém da nossa equipe está aí no nosso YouTube, vai ter um link só para o nosso grupo do WhatsApp, para quem quer entrar nos princípios da ortopedia, única oferta da história com 50% de desconto no mínimo. E você vai ganhar os princípios da ortopedia e um módulo com mais de 20 aulas só de navicular, além de todos os princípios da ortopedia. Então se liga, vai ter Black Friday só para quem estiver no grupo VIP. Cássia, caso em que o animal tenha osteoartrite e inflamação do ligamento suspensório, o Children é indicado com alguma associação? Então, como eu falei, normalmente é multimodal. Então vai depender do padrão de imagem ultrassonográfica que esse cavalo tem e de resposta ao bloqueio que normalmente esse cavalo vai ter. Então, vamos lá. Normalmente você vai associar, né? Alguns casos eu gosto de utilizar só o Children para eu ver o efeito, mas a médio prazo você pode utilizar o próprio Peniox, que é um Firocoxib de uso oral, tem zero risco de cólica, de gastrite, disso tudo, você pode utilizar. Eu uso por
Às vezes eu faço tratamento com 30 dias utilizando o Penhox, e aí, claro, se tiver alteração pontual lá, você pode utilizar alguma terapia regenerativa, como PRP, células-tronco. Aí, ó, a nossa equipe da VetClean colocou o link ali, ó, para receber essa oferta do nosso Black Friday. Então, quem quer essa oferta tem que entrar no grupo. Não vai ter choro. É a última vez na história que eu vou fazer isso. Arthur, Children, em caso de calcificação do tendão profundo, pode retirar essa calcificação? Não. Não tem como, porque quando tem calcificação de profundo, a gente já teve uma alteração severa nesse ligamento. Não tem como. Inclusive, é pouco comum, é claro que eu sei que tem casos de você usou o Children, se o cavalo já tem uma formação severa de osteófitos, o Children não vai comer esse osso que já está formado ali. Não tem como. Ele vai controlar, vai modular, talvez não vai formar mais osteófitos, mas o que está feito, está feito. Alguma outra pergunta, pessoal? Aproveitem e lembrando, a Semana das Terapias não é só hoje não. Hugo, a gente está com quantas pessoas ao vivo aí? Consegue ver para mim? Ótimo, galera. Amanhã o Jairo vai estar falando do uso do Cartopen, que é um pentosano que ajuda a modular a osteoartrite. Na quarta-feira, o Dr. Ricardo Prianti vai estar também falando de terapias regenerativas. E na quinta-feira, o Jackson vai falar de estanozolol como uma das terapias articulares. E a gente vai fazer uma mesa redonda discutindo tudo isso que vocês viram toda essa semana, na Semana das Terapias. E lembrem, um grande recado, na verdade, o recado número 1 é clique no link do grupo VIP para você ter a oferta nossa do Black Friday, que vai ter um desconto real, não vai ter um empilhamento de curso e um desconto desse tamanho, não. O nosso vai ter 2 cursos na lata com no mínimo 50% de desconto. E tudo isso que vocês viram aqui, ó, é esse ditado aqui, ó, a semente é a mesma, mas o solo que você cultiva determinará a qualidade do que irá colher. O que isso quer dizer? Se tudo isso que você viu aqui servir simplesmente para você anotar e colocar numa gaveta, não vai servir de nada. Portanto, aplique isso que você viu. Nosso lema na VetClean é conhecimento aplicável ao campo de batalha. A gente quer que você, que é veterinário, que está querendo atender cavalo atleta, que consiga aumentar o seu faturamento, dar mais qualidade de vida para esse cavalo através de resultados de diagnóstico e tratamentos no alvo, corretos, vida real. Então, pessoal, coloca o chat aí, Hugo. Eu sei que a turma que vai fazer o sorteio já deve estar aí, porque era para eu ter terminado às 8 horas, eu gosto de cumprir os horários, mas passou 20 minutos, então quem tiver aí no sorteio, manda aí no chat, ou eu acho que tem alguém no Zoom aqui, se quiser conversar. Eu não sei, Hugo, se tu recebeu o vídeo aquele do sorteio. Então, o pessoal dos bastidores aí do sorteio me falam, esse sorteio vai sair ou todo mundo que está vendo a live vai ganhar brinde? Como que é a história? Manda aí. E só vai ganhar o brinde quem ficar aí na live, né? Então, enquanto vocês esperam o sorteio, vai clicando no link da nossa Black Friday, que lá, somente lá, você vai ter 50% de desconto. E a nossa Black Friday vai ser já semana que vem, que é já para dar o pontapé inicial, para você não gastar o dinheiro todo lá comprando televisão de 60 polegadas, invista o dinheiro em você. Então prepara o seu cartão para a semana que vem. A turma do Cartofen falou que o sorteio já está saindo. Patrícia, como faz para participar do sorteio? Tem que ter se inscrito
para ver essa semana de lives. Eu não sei se tu consegue colocar na tela o QR Code. Eu vou ver se eu consigo colocar o QR Code aqui. E tem que ficar nessa live, né? Então não vou... Oi? Então... Aí, ó, já sorteou. Já sorteou? Quem que ganhou? Primeiro sorteado foi Naila Cristine de Carvalho Dias. Primeiro sorteado foi Naile Cristine de Carvalho Dias. Se ela não estiver na live, vai para o João. Naile Cristina de Carvalho Dias. Está na live? Manda aí no chat, tô na live. Se você não se acusar aí, vai... O meu celular tá aqui, peraí. Deixa eu pegar. Manda aí para eu ver quem foi sorteado, para se tiver na live, vai ganhar, vai receber os brindes. Vamos ver. Hugo, pode me mandar aí. Vamos ver. Primeiro sorteado, Naila Cristine de Carvalho Dias. Está na live? Se não está na live, o segundo é João Sávio Poltronieri. Está na live? Manda aí, eu tenho que esperar um minutinho porque tem um delay entre o tempo que eu falo aqui e o que está aparecendo lá no YouTube. Então, se preparem e vão falando aí, ó. A live ficará salva no perfil. Eu acho que não vai ficar salva. Eu acho que não vai ficar salva essa live. Então, olha só, já tem gente pedindo desconto para mim aqui, ó. Tô na live, quero o desconto. Ô Daniel, para você ganhar o desconto, tem que entrar no grupo aqui da Black Friday. Sem choro. Entra lá no grupo que lá você vai ter o desconto da maior Black Friday da nossa história, sem papinho de empilhar um monte de curso e fazer metade do dobro. O nosso vai ser metade do valor real que a gente está vendendo hoje. Então, vai entrando, semana que vem, na primeira semana de novembro, já vai ser a nossa Black Friday dos princípios da ortopedia. Vamos lá. Naila não está na live, eu acho, então o segundo é João Sávio Poltronieri. Está na live ou não? E se não tiver, terceiro, Thaisa Hansen Silva. E se não tiver, o que vai fazer? Parece que se não tiver, esses brindes vão vir para mim. Então, se a turma não se levantar a mão, eu estou na live, esses brindes vão vir para mim. Turma pedindo, Luísa, deixa salva até amanhã, por favor, a live ficará salva no perfil. Olha só, o que eu vou fazer? Essa live, ela vai, sabe para onde? Ela vai, sabe para onde? Para a nossa plataforma dos princípios da ortopedia equina. Então, para você ver ou rever essa live, é só se você entrar lá no grupo da Black Friday e comprar na oferta única que a gente vai ter semana que vem dos princípios da ortopedia. Ó, já tem um quarto sorteado, já que os 3 primeiros não se acusaram. Liane Bispo Barbosa. Não se acusou. Eu acho que tem que dar para mim esse brinde aí, ó, porque a gente teve mais de 1000 inscritos para assistir essas lives. A gente sabe que muitas vezes o pessoal não consegue entrar, então acho que 150 mais ou menos conseguiram entrar. Eu acho que teria que fazer um sorteio com quem está mandando os comentários aí, ó. É o que eu acho. Vamos ver o que o pessoal vai falar aí, ó. E lembrando de como a gente utiliza o Children via perfusão regional. Na maioria dos casos, eu utilizo 2 frascos, você vai pegar o diluente e o pozinho, você vai misturar, colocar o garrote, fazer antisepsia, acessar via perfusão regional a área que você quer utilizar, com 2 frascos.
Ah, Júlio, mas por que é melhor 2 do que 1? Não sei. Alguns casos onde eu quero talvez fazer por mais tempo, eu utilizo só 1, não tem nenhum estudo comprovando se tem mais ação 2 frascos ou 1 frasco. Provavelmente nos próximos anos essa será a tendência, a gente testar via perfusão regional, ter uma dose correta para isso, já que hoje a gente utiliza uma dose baseado em experiência clínica, mas experiência clínica não é comprovação científica. Então tem isso. Maurício Cordão, faz o sorteio com os presentes na live. Pois é, eu também acho. O pessoal complicou em fazer o sorteio para mais de 1000 pessoas que se cadastraram e a turma da live não conseguiu. Paulo Henrique, tô aqui, ó. Eu acho que tem que fazer... vamos ver com o pessoal da produção aí, ó. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta e o primeiro que responder vai ganhar isso. Vê aí o pessoal da produção dos bastidores, lá do Cartofem e da Seva, se eu posso fazer isso. O primeiro que responder vai ganhar esse sorteio. Espera aí, vai mandar uma aqui. Última tentativa que estão mandando aqui. Ediele Ratier Coleman foi sorteada. Ediele Ratier Coleman. Pode ser? Beleza. Então eu vou fazer uma pergunta que quem viu a live toda vai saber. E quem fizer a melhor resposta, e aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Coloca lá para mim. Por que o osso subcondral é tão importante no mecanismo da osteoartrite? Pode falar em uma frase. A frase melhor descrita, que chegar primeiro, que na minha avaliação for a melhor frase, vai ganhar esse sorteio. Ô, Jairo entrou, Júlio, parabéns. Pô, obrigado, Jairo. Amanhã tamo junto aí. Júlio, qual a sua experiência com o Osfos? Usei poucas vezes, tá? O Osfos, ele é um clodronato. E, de novo, né, Matheus, o que eu vejo desses medicamentos que a gente faz sistêmico? Ele vai se espalhar para todos os pontos que o cavalo tem algum processo inflamatório. E nem sempre esse processo ósseo inflamatório é um processo patológico. Pode ser um processo lá da lei de Wolff, de remodelação, de adaptação ao exercício. Por isso, eu prefiro usar o Children. E outro ponto, isso aqui, ó, de novo, ó, chama a câmera aqui, ó. Lembra lá, hashtag vida real. Hashtag vida real. Quanto você ganha, você veterinário, quanto a mais você ganha de dinheiro para fazer uma aplicação intramuscular? Quanto? Nada. Quanto você ganha, aumenta o seu faturamento para você ir lá acompanhar o cavalo para fazer perfusão regional com Children. Você pode faturar muito mais do que custa uma caixa de Children. Ponto. Você, veterinário, tem que deixar de ser bobo e dar dinheiro só para o laboratório que fez o produto. Você tem que aprender a usar. Então, uma aplicação intramuscular você não vai ganhar nada. Perfusão regional você vai faturar junto com o laboratório, junto com a farmácia que te vendeu. Sem contar os benefícios todos que eu falei aí. Vamos lá. Eu vou ler aqui. O da Ana Cristina é boa. Boa resposta. Vou lá. Ana Cristina, muitos estão falando do impacto do exercício, esse sempre sofre remodelação, sim, mas isso que a Ana Cristina colocou aqui, ó, é essencial. O osso subcondral
nutre a superfície da cartilagem e a osteoartrite começa no osso subcondral. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, tem que entrar no grupo da Black Friday, que eu vou mandar esse artigo. Essa aula que eu dei hoje vai ficar disponível nos princípios da ortopedia e a Ana Cristina leva esse prêmio para a gente finalizar aí essa aula de hoje. Tá feito, galera? Todos que participaram, muito obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã, aula com o Dr. Jairo. Na quarta-feira, aula com o Priante sobre terapias ortobiológicas. Quinta-feira, aula com o Jackson e todos nós vamos estar em uma mesa redonda. Então, pessoal, a Ana Cristina ganhou. Por quê? Porque eu achei a resposta melhor e a democracia é isso. Um manda, os outros obedecem. Essa é vida real. Hashtag, a semente é a mesma, mas o solo é você que cultiva. E aplique o que você viu hoje. Nos vemos, galera, nessa semana, na mesa redonda de quinta-feira e semana que vem vai ter Black Friday dos princípios da ortopedia. Só vai ganhar oferta quem tiver dentro do grupo. Então, aí ó, VetClean, pode clicar aí, entra para dentro do grupo. Vai ter certificado. Essa live, eu acredito que não terá certificado, tem que ver com o pessoal lá da produção, mas o que mais importa não é o certificado, é se você aplicou todo esse conhecimento. Isso aí, galera. Boa noite. Encerramos por aqui. Até mais. Black Friday, VetClean, semana que vem. Fechou?